Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala FV, o podcast da revista Flash VIP. Eu sou Carol Bonamigo e estarei com vocês nos próximos minutos conduzindo o bate-papo de hoje, que, para quem segue a Flash VIP nas redes sociais, já sabe do que se trata. E eu sou o Nando Bruce, e aproveito para te convidar a seguir a gente no @FV nas redes, para acompanhar os nossos conteúdos no Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok e YouTube. Lá vocês respondem a nossas enquetes, sugerem pautas e interagem com a gente. E o tema deste Fala FV é cirurgia plástica, um assunto que desperta interesse até naqueles que não têm a intenção de fazer qualquer intervenção cirúrgica imediatamente. Quase todo mundo já se olhou no espelho alguma vez e pensou em algo que queria mudar em si mesmo, seja pelo motivo que for. E hoje vamos falar sobre os cuidados pré- e pós-cirúrgicos, o que deve ser levado em consideração tanto pelo médico quanto pelo paciente, a pressão dos padrões estéticos sociais, autoestima, novas tecnologias e muito mais. E para conversar conosco sobre isso, trouxemos o médico cirurgião plástico, Dr. Rafael de Almeida Tirapelli. Dr. Rafael, seja bem-vindo ao Fala FV. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Então, antes de iniciar o nosso bate-papo aqui, quero também dizer que este episódio do Fala FV conta com o apoio da Rádio Chapecó, que completa 75 anos de atividade. A Rádio Chapecó acompanha de perto o crescimento desta cidade e se tornou um importante meio de comunicação para os seus habitantes. Rádio Chapecó FM 100.1. A voz dos chapecoenses por muitos e muitos anos, sempre cumprindo seu papel social e contribuindo para o bem-estar da cidade e de suas pessoas. Siga a Rádio Chapecó nas mídias sociais, Facebook e Instagram, @Rádio Chapecó, o Twitter RD Chapecó, o WhatsApp pelo 49 249 1212 e no site www.radiochapecó.com.br. Isso aí. E vamos iniciar o nosso falatório de hoje do jeito que a gente gosta, com dados e um pouquinho de história. A cirurgia plástica moderna teve seu grande avanço durante a Primeira Guerra Mundial, quando o médico neozelandês Harold Gillis se destacou pelo tratamento de pacientes com lesões faciais com cirurgia plástica reconstrutiva, utilizando outros tecidos para fechar e reparar os ferimentos dos soldados. Com a evolução dos procedimentos, essas técnicas passaram a ser usadas para buscar a melhora da aparência, surgindo assim a cirurgia plástica estética. E a minha pesquisa está correta porque eu chequei esses dados com o Dr. Rafael antes da gente começar aqui nos bastidores. Então, pulando para a atualidade, uns 100 anos depois, o dado mais atualizado de 2020 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a ISAPS, aponta o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas estéticas, atrás apenas dos Estados Unidos, com 1.306.962 intervenções cirúrgicas estéticas neste ano no país. Então, doutor Rafael, com esses dados, então, é seguro a gente afirmar, né, que a procura por cirurgias plásticas estéticas tem aumentado cada vez mais. Então, na sua experiência, né, de tantos anos de profissão, a que você atribui esse aumento atualmente? Então, Carol, na verdade, a cirurgia plástica sempre foi muito realizada no Brasil, né? Desde o início da cirurgia plástica lá, nos anos 80, 90, já se realizou sempre muita cirurgia. Eu acredito que com o avanço das técnicas, com a melhora da qualidade dos serviços hospitalares e também com a facilidade de acesso das pessoas, isso melhorou bastante. E fez cada vez crescer mais. E o brasileiro, por si só, já tem esse interesse maior na cultura do corpo, né? A gente vive num país que tem um litoral extenso, que o pessoal gosta de pegar praia, gosta de andar sem camiseta, de biquíni. Então, as mulheres, as mães, têm sempre aquela busca de voltar ao corpo que tinham antes. Então, por ter esta facilidade, tanto de acesso, que hoje é mais acessível do que era há 20, 30 anos atrás, e também mais recentemente ainda com as mídias, né, as mídias digitais, eu acho que fizeram com que o ser humano se preocupasse ainda mais com o seu corpo, né, porque hoje ele mostra o corpo dele para muitas pessoas na mídia ali, né, então eu acredito que tudo isso fez com que a gente tivesse esse número tão expressivo de cirurgias plásticas aí no Brasil e no mundo, né. Essa questão, né, que você cita das redes sociais, né, é algo que vinha também nas pesquisas, né, mas não precisa tanto assim de pesquisa até para ver que a gente, né, como você disse, está se expondo cada vez mais para o mundo. A questão das selfies, filtros, etc.,
tem muito da questão de padrões estéticos. Eu vi em uma das pesquisas que eu fiz que fala da questão do aumento, principalmente na parte de pacientes mais jovens, abaixo de 30 anos, por essa preocupação também do estar se mostrando, né? Então, na sua experiência, é uma coisa que acontece muito de o paciente querer ficar parecido com certa pessoa ou com certa celebridade, ou trazer esse tipo de referência e ter que falar para ele, não, peraí, vamos melhorar a sua expectativa dentro da realidade, porque também não é uma coisa que dá para prometer, né, resultados, cada corpo é um corpo, né? Sim, E com como certeza. adequar também essa questão de perceber, assim, quando o paciente... eu quero só dar uma melhoradinha aqui, ou quando você percebe, assim, que é um problema, uma questão um pouquinho mais profunda. Sim, essa questão é bem importante, essa pergunta é bem pertinente, porque é algo que a gente vive no dia a dia. Felizmente, eu acredito que a grande maioria dos pacientes tem uma expectativa bem real, bem realística sobre o seu resultado. E é isso que a gente tem que saber diferenciar durante a consulta. Tinha um cirurgião plástico brasileiro muito antigo, que é o Dr. Ricardo Barudi, foi um dos patronos da cirurgia plástica do Brasil, que ele sempre falava o seguinte, ele falava que o cirurgião plástico ele é um psiquiatra com bisturi na mão. E é uma realidade, porque você, no dia a dia do cirurgião plástico, tem que, primeiro, entender se a queixa do paciente condiz com a realidade, né? E explicar para o paciente a realidade do seu caso, para poder indicar a cirurgia. Se você opera um paciente ou uma paciente que não está de acordo com a realidade, que tem expectativas irreais, com certeza você vai ter problema no futuro. Uhum. Quanto à questão de pacientes que querem ficar parecidos com celebridades, eu, felizmente, não tenho muito esse tipo de paciente. Eu digo felizmente porque já é um paciente problemático. Ele querer parecer com outra pessoa, aí já acende o sinal vermelho, o sinal amarelo na nossa cabeça ali, mostrando, talvez não seja bom a gente indicar a cirurgia, tem que explicar para ele. Muitas vezes é interessante até, se você vê que o paciente, com mais que você fala, explique, não entende o que você fala, referir esse paciente para um psicólogo, para um psiquiatra, que às vezes o paciente não gosta, não entende. Então, a conversa é muito importante. Uhum. E sobre essa questão ainda que você me fez, existe uma síndrome, né, que é a BDS, chama Body Dysmorphic Syndrome, que é a síndrome de dismorfismo corporal, que é a pessoa se vê de uma maneira diferente do que ela é de verdade. E ela sempre vai estar insatisfeita com o resultado. Então, ela não gosta do nariz dela, porque o nariz dela tem uma leve depressãozinha que ela vê, mas não existe aquela depressãozinha. Então, por mais que você vá lá e mude alguma coisa, ela não vai gostar. Então, você tem que saber identificar isso no pré, para assim não ter, né, problemas no pós-operatório, né? Não operar esse tipo de paciente. Mas, felizmente, a grande maioria dos pacientes tem expectativas realísticas, são pacientes que sabem dos resultados, e também vai muito do médico, do cirurgião, explicar, mostrar para o paciente, né, mostrar qual é o seu resultado possível e mostrar quais os possíveis resultados a gente vai atingir com a cirurgia, né? Sim, e essa questão, assim, de também ser um pouco psicólogo é bem importante, né, de você estar ali adequando, porque... Bem como o doutor falou, né? Se você já quer ser outra pessoa, já é um sinal, assim, complicado. Porque a cirurgia, ela tá ali também, quando estamos falando, né, no caso de cirurgia estética, depois a gente vai falar de outro tipo de cirurgia plástica também, né? Reparadora, reconstrutora que tem. Mas na questão da estética é para dar aquela melhoradinha, aquele up no visual, alguma coisa assim que não está gostando, né? Eu vi que dentro dessa pesquisa aqui da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a que mais é feita no Brasil é a lipoaspiração. E tem aquele mito também que a lipoaspiração vai me enxugar 100%, né? Então, começar a tirar esse mito da cabeça das pessoas que lipoaspiração não é tratamento para emagrecer. Isso é bem importante, né? Isso é o que a gente sempre fala, né? E hoje eu acho que a grande maioria das pessoas já está bem ciente disso, mas ainda é algo que a gente vive bastante no dia a dia do consultório. O paciente acima do peso nos procura para fazer uma lipoaspiração porque quer emagrecer. E realmente isso não ocorre, né? A paciente candidata ideal para uma cirurgia de lipoaspiração é a paciente que está no peso ideal, ou seja, a gente fala hoje do IMC, que é o índice de massa corpórea, ou a gente tem hoje a bioimpedância, que é algo que ajuda bastante a gente para avaliar a porcentagem de massa magra, massa gorda do paciente, para a gente poder estimar o melhor resultado que ela vai ter. Por quê? Por que a gente não consegue emagrecer uma paciente fazendo uma lipoaspiração? Porque a gente tem, primeiro, um limite do quanto a gente vai aspirar, porque a gente tem
a pele, o músculo e a gordura. Entre a pele e a gordura, entre a pele e o músculo, a gente tem uma quantidade de gordura X que a gente vai reduzir para metade, por exemplo. E por que não fica tudo mole? Porque a pele retrai, felizmente, só que ela não retrai tudo que a gente gostaria. Então, o primeiro limite é esse, é técnico, porque se você aspirar muita quantidade, vai ficar tudo mole, flácido, e o resultado não vai ser bom. Hoje, com as tecnologias, a gente tem melhorado isso cada vez mais. Tal. E o outro aspecto é a segurança. Quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente está, junto com a gordura, retirando sangue também. Sai um pouco, né? O paciente sangra. Então, a gente tem um limite de segurança para aspirar, que geralmente vai aproximadamente ao redor de 5% do peso corporal. Então, se eu tenho uma paciente de 70 quilos, eu vou lipar 3 litros, né? No total, que desses 3 litros sai soro, sai sangue e sai gordura. Então, não vou conseguir emagrecer uma pessoa suficiente, né? Uhum. Então, o resultado, sempre eu falo para os pacientes, o ser humano não é uma massa modelar, que a gente faz o que a gente quer. A gente vai lá e, de acordo com o corpo que ela tem, a gente vai chegar a um resultado adequado para o corpo daquela pessoa. Então, hoje, felizmente, a gente está ampliando o leque de pacientes possíveis candidatas à lipoaspiração. Por quê? Porque nas pacientes magrinhas, que antigamente chegavam no meu consultório, eu falava, você não tem nada para aspirar, vai para casa. Hoje, a gente consegue aspirar, fazer uma lipoaspiração de definição bem feita. A gente fala muito hoje da definição. Então, a gente seria a Lipo HD. A Lipo HD. Uhum. A Lipo HD, o Lipolad, né? São tudo sinônimos. Lipo 4K, é tudo a mesma coisa, que o pessoal, cada cirurgião dá um nome, né? Hoje com as mídias e tal, que é High Definition, né? Então, a lipo de alta definição, quanto melhor o peso da paciente, mais definida ela vai ficar, porque ela tem que ter músculo bom para aparecer, senão não aparece nada, e ela tem que ter pouca quantidade de gordura para aquela pele retrair adequadamente e a gente poder fazer uma definição bem feitinha. Então, essa paciente hoje a gente opera. E também as pacientes um pouco acima do peso, com IMC, claro, não o IMC muito alto, né? O IMC ali ao redor de 27. O normal do IMC, para vocês entenderem, é de 20 a 25. Então, o que é o IMC? A gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado da pessoa. Então, a gente vai chegar e ela vai me referenciar o peso que ela está numa escala que vai de 20 a 25 normal, sendo que uma paciente candidata ideal para uma lipo de alta definição é de 23 para baixo. E de 25 a 29,9 né, seria sobrepeso e de 30 para cima obesidade. Então, aquela paciente ali que gira ali no IMC de 27, ela vai se beneficiar de uma lipoaspiração também próximo dos 25, vai ter um bom resultado. Já aquela paciente com IMC é um sobrepeso maior ou uma obesidade, aí a gente já descarta. Então, hoje a gente consegue ampliar. A gente opera pacientes que estão com sobrepeso e também que elas estão bem magrinhas. Uhum. Então, a gente ampliou esse leque aí. E que daí, em caso de estar acima, né, de ser casos de obesidade, daí são outros casos, né, que tem que ir para outro tipo, né, de cirurgia, outro tipo de tratamento, né? O melhor é emagrecer primeiro. Né? Então, aquela paciente que chega no meu consultório com MC alto, eu já referencio ela para um nutricionista, encaminho para endocrinologista, oriento ela a emagrecer, mudar a qualidade de vida, porque essa paciente, em primeiro lugar, além de não ficar com resultado adequado, ela vai perder resultado no pós, ela vai gastar um dinheiro, que não é barato, né? Vai ter um pós-operatório, vai ter que se cuidar no pós, tudo para ter um resultado insatisfatório, tanto para mim, como cirurgião, quanto para ela, quanto paciente. Então, eu oriento bem, tento orientar, a gente faz o bioimpedância, explico, graças a Deus, muitos pacientes entendem e vão. Até porque isso vai mudar a qualidade de vida dela, porque não adianta ela fazer uma cirurgia e manter aquele estilo de vida que está fazendo ela ficar com aquele corpo, né, não seria, digamos assim, acima do ideal, do peso ideal. Então, ela se cuidando no pré, ela vai ser mais fácil cuidar no pós para manter o resultado. Uhum. Porque outra coisa importante também, falando em peso, é que a paciente que tem um hábito de vida não ideal, digamos que consome mais caloria do que ela gasta, né, que ela ingere mais do que ela gasta, ela vai continuar fazendo isso no pós e as células de gordura vão crescer para compensar as que saíram. Porque a célula de músculo, ela cresce em número. Quando você faz uma hipertrofia muscular, aquelas células lá estão crescendo em número e aí o teu músculo aumenta. A célula de gordura cresce em tamanho e também um pouco em número, mas é pouco. Só nos pacientes que são muito obesos. Ela cresce mais em tamanho. Então, digamos que eu tirei metade da célula de gordura de uma região X. A gente continua consumindo mais do que eu gasto. Aí o cérebro vai falar para o organismo, células daquela região cresçam mais para compensar o que saiu. Aí que é como um efeito sanfona, que a paciente faz uma lipo, não se cuida,
não faz exercício, tá? Engorda de novo, volta lá, faz uma lipo, e assim vai, que não é o ideal. Então, o resultado nunca vai ficar bom e quanto mais lipo, mais regularidade. E também o principal com a cirurgia, eu acho que é a pessoa mudar o hábito de vida dela para se sentir melhor, se sentir bem, se cuidar, ter uma saúde, não emagrecer, né? Sim. E no caso, tipo, por exemplo, a gente sempre fala, né, das mulheres que, né, que mais realizam, mas também a parte estética para homens. Por exemplo, uma lipo para quem tem aquela... Homem já sofre mais com a tal da gordurinha localizada, né, na barriga. Não é só homem, não, tá? Mas vamos dizer assim que mais aparente fica nos homens. Isso também consegue resolver através da lipo, também tem que passar por esse processo de emagrecimento, nutrição, ou ele, como é uma gordura mais localizada, com a lipo consegue resolver. Então, a gente quer a fórmula mágica. Na verdade, Fernando, essa tua pergunta aí, a maioria dos pacientes pensa isso, e no homem é um grande problema, por quê? O homem, a maior parte da gordura que ele tem nesse abdômen, nessa barriguinha, ela é visceral, ou seja, aquela gordura está dentro da barriga, lá embaixo do músculo, junto com os órgãos. E a gordura visceral, a gente não consegue limpar, né? Ela está lá dentro dos órgãos. Então, é bem comum chegar aquele paciente com aquele abdômen abaulado, ali só acumula gordura, só tem na barriga, só que tu vai examinar ele, tu vê que ele tem pouca gordura extravisceral, ou seja, acima da musculatura, que é a gordura possível de ser lipada, né? E tem muita gordura intravisceral, lá com os órgãos. E aí não é um paciente candidato para lipoaspiração, esse paciente é candidato a reeducação alimentar, atividade física, se cuidar. E a grande maioria o homem tende a ter muita gordura visceral. A mulher é o contrário. A mulher geralmente ela tem menos gordura visceral e tem mais gordura na região dos flancos, culote, o próprio abdômen acima do músculo. Então, o homem, então, respondendo mais a tua pergunta, né, voltando para ela, quando o paciente tem uma gordura que é acima do músculo, que acumula ali, boa, é muito bom, porque o homem ele tem uma retração de pele maior. Então, o resultado da lipoaspiração no homem é ótimo, quando bem indicado, quando tem... Só que, porém, que atrapalha a gente, muitas vezes, essa gordura visceral. Então, a gente tem que orientar o paciente nesse aspecto, examinar primeiro adequadamente, ver se ele tem... E realmente, onde mais acumula é na barriga no homem, né? Flancos, e quando acumula no flanco, é interessante, porque vai ser menos gordura visceral. Porém, a grande maioria dos homens não acumula no flanco, acumula lá dentro da barriga. Então, tu vê aquele homem que tem... Ele é os flancos assim, retinho e tal, e aquela barriga protuberante, abauladinha, né? Aí tu já sabe, não, esse paciente é gordura visceral. Tu vai examinar... A barriguinha de cerveja. Popular barriga de cerveja. Infelizmente, a cerveja, infelizmente, da barriga, é verdade, né? Isso não é mito, não, né? Então, assim, falando de todos esses outros, não só procedimentos, mas especialidades, é importante também esse tratamento multidisciplinar, né? Quando se fala de cirurgia plástica, em alguns casos precisa de fisioterapia, drenagem linfática, alguma coisa para ajudar também no pós, né? E como o doutor falou, né? Manter os hábitos saudáveis para manter o resultado depois, né? Porque achei bem importante isso que o doutor falou, né? Às vezes não se cuida no pós, acha que a lipoaspiração ou qualquer outra cirurgia vai fazer aquele milagre e você nunca mais vai engordar, por exemplo, né? E daí se descuida e acha, tudo bem, eu fiz uma cirurgia, eu faço outra depois. E também não é o ideal, né? Com certeza. Não, o tratamento hoje multidisciplinar acho que é importantíssimo, né? De cada vez a cirurgia ela faz parte de um tratamento para o paciente, para a pessoa em si, eu acho, né? Então, a gente está falando bastante aqui de lipoaspiração, nesse aspecto é mais importante ainda. A gente mais tem apoio de outras profissões, outras especialidades, né? Porque a nutricionista eu acho que é muito importante, o próprio colega endocrinologista, hoje tem o nutrólogo, né? Tem o especialista nutrólogo, que é muito importante hoje também. Eu acho que é uma especialidade que só vai crescer cada vez mais no meio, porque hoje em dia, cada vez mais, o ser humano, a pessoa está se preocupando com longevidade, qualidade de vida, e aí entra muito, eu acho, essa especialidade, que ainda é muito, muito incipiente, está começando, eu acho, e ajuda muito a gente. Então, até a psicóloga, como a gente comentou antes também, né? E a fisioterapeuta entra no pós-operatório, né? Ela entra fazendo a drenagem linfática, que após uma lipoaspiração, o paciente vai ter um edema, vai ficar inchada, vai ter um grau de fibrose, e a fisioterapeuta entra para aliviar essa fibrose, diminuir o edema, melhorar o desconforto, a dor, tirar as irregularidades que podem ficar. É muito importante, né? Eu, na clínica, tenho uma fisioterapeuta específica para as minhas pacientes, para a gente poder ter esse controle, porque é algo que faz parte da cirurgia.
Uhum. Até porque, né, como a gente falou antes, não é algo... hoje está mais acessível, mas também não é algo barato, né? E daí você Sim. vai acrescentando todas essas outras especialidades, né? Acaba, por isso, às vezes, algumas pessoas se descuidam, né? Quando não tem na clínica também essas outras especialidades junto, né? Com certeza, com certeza. E a questão, assim, a gente falou lá no início da nossa conversa, com 1000 anos conversando, de certo, mas, assim, sobre essa questão das mudanças na sociedade que fazem as pessoas buscarem por certos padrões estéticos de tempos em tempos. Um tempo atrás estava muito em alta a questão de colocar silicone, né? De fazer a mamoplastia. Hoje se vê, claro, continua, né, essa procura, mas também, às vezes, ou por próteses menores, ou até para as mulheres, digamos, substituírem as suas próteses por próteses menores, ou para retirar próteses que já tinham. Uhum. Né? É algo também que o doutor percebe, assim, essa mudança também de comportamento? Sim, isso eu acho que sim. A cirurgia de prótese mamária, ela ainda é muito realizada, né? Eu acho que hoje é a lipoaspiração, em segundo lugar é a prótese mamária. É muito feito no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, de acordo com a pesquisa só, fazendo um adendo, que é a cirurgia mais realizada nos Estados Unidos. É a da prótese mamária. Olha aí. E no Brasil foi também. Acho que agora que deu essa virada, né? E então, o que ocorre? Realmente, hoje, felizmente, as pacientes estão em busca já de mamas menores. Logo, eu estou há 13 para 14 anos que eu exerço a cirurgia plástica. No começo, os pacientes vinham pedindo de próteses grandes. Era uma briga que tinha que fazer para mostrar para a paciente que ela tinha que colocar a prótese, o tamanho ideal para ela era aquele, né? Não era o que ela imaginava, porque a amiga colocou e ficou bom, ou porque ela queria mama grande, porque ela queria ter colo, queria mostrar que tinha prótese. Então, eu sempre fui adepto de mamas não muito grandes. Eu acho que eu gosto da minha filosofia, assim, com da cirurgia plástica, é harmonia. Então, a gente tem que buscar harmonia. Em aspecto tudo. mais natural, né? Em tudo, né? Cirurgia de face, mama, o que for. Então, eu gosto quando a paciente fala para mim, doutor, botei uma roupa lá e as pacientes, não amiga minha, as pacientes, perdão, as minhas amigas não falaram, nossa, que grande. Eu gosto, porque eu acho que é isso aí que é o bonito, né? O segredo da cirurgia plástica é quando não parece que fez. Esse acho que é a cirurgia plástica bem feita, né? Então, felizmente hoje, talvez pelo tempo que eu estou já, as pacientes já sabem qual que é a minha linha de como eu penso e talvez as que querem mamas muito grandes não me procuram. Talvez seja isso, mas cada vez menos os pacientes têm pedido próteses grandes, têm aceitado que a gente fala o tamanho, a gente mostra no exame físico. O que vai definir o tamanho de uma prótese ideal para o paciente é o exame físico. Então, tem medidas que a gente vai colocar numa tabela, que baseado nessa tabela a gente vai definir o tamanho ideal para aquela mama, que pode ser um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, mas sempre vai girar dentro daquele tamanho que a gente falou. Então, hoje as pacientes têm realmente pedido, doutor, às vezes tem pacientes que tu fala, o tamanho é X, eu falo, mas será que não vai ficar grande? Então, hoje a gente tem os simuladores, né? Então a gente consegue, são muito realísticos os simuladores para prótese de mamas, é muito legal, eu acho que ajuda muito na consulta, então a gente consegue simular, o paciente se vê com aquele tamanho de prótese que a gente indicou, então isso dá uma confiança maior. Mas aí, voltando para a questão do explante, né, que tu perguntou, também é algo que hoje tem crescido bastante, eu acho que não é uma moda, mas é que o que acontece? As próteses de mama foram criadas no final dos anos 70, né? No começo teve muito problema, né, nos Estados Unidos, teve uma marca até que foi fechada pelo FDA, né, que é o órgão regulador de saúde americano, teve vários processos, porque estava muito problema. Era o início, né? Então teve um cirurgião plástico lá que criou, até tem um filme bem interessante, agora eu esqueci o nome do filme, que conta a história desse cirurgião plástico. É bem interessante. Vamos procurar depois. Produção. Fica a dica aí, é bem legal esse filme, bem legal mesmo. E conta a história desse cirurgião plástico que criou as próteses de mama. E depois as próteses foram melhorando qualidade, foram tendo mais durabilidade, eram para durar ao redor de 10 anos, então, e foi aumentando mais. Hoje a gente fala o quê? Que tu só vai trocar uma prótese se tiver queixa, né? Mas mesmo assim a gente fala que a durabilidade esperada é de 15 a 20 anos, de uma prótese, então quando o paciente tem uma prótese, ela tem que trocar. Um dia da vida dela, vai ter que trocar com o implante. Pode ser que não, mas tem que saber que a chance existe. E agora, mais recentemente, veio o chamado síndrome ASIA, que é a síndrome autoinduzida por autoimplante, que é algo que existe em qualquer corpo estranho, pode ocorrer. Quando a gente coloca um corpo estranho no paciente, ele pode ter algum problema com aquele corpo estranho e pode gerar alguma resposta inflamatória imunológica, né? E isso veio para cima das próteses. Teve um trabalho que mostrou lá que teve 700 e poucas mulheres no mundo
que tinham a questão do linfoma de células gigantes, que foi um tumor que dá na cápsula em volta do implante. Coisa raríssima, né? Se for calcular quantos milhões de mulheres tem no mundo, assim, eu lembro que fizeram um trabalho lá mostrando que a chance era muito baixa lá, mas 700 mulheres tinham isso, tiveram esse linfoma, e o tratamento é fácil, é só ir lá tirar a cápsula e está resolvido. Mas, então isso assustou um pouco, né? E também, dentro da Ásia, teve essa questão do linfoma e tem a questão daí da doença do silicone, que falam. Que aí, se for ler, quem quiser pesquisar, vai ler lá, tem páginas e páginas de sintomas mais diversos possíveis. Então, a paciente tem dor de cabeça, tem rinite, tem dor não sei onde. Vários sintomas inespecíficos podem estar relacionados ao corpo estranho que está nela. Então, é muito raro isso, é uma coisa assim, muito, muito difícil de provar também. Aí a gente tem que pedir ajuda de reumatologista, médicos clínicos que entendem isso, tem que ter provas de função inflamatória, para provar que aquilo, né, está realmente acontecendo. Então, eu até hoje, nos explantes que eu fiz, eu tive um caso de explante por síndrome ásia, né? E as outras todas foram por mudança de hábito de vida. Então, aí, acho que preferência, o paciente já passou aquela fase da vida dela que ela queria usar uma roupa mais decotada, não liga mais tanto para isso, ou ela está fazendo um esporte que ela se sente melhor com a mama menor, né? Mudou a cabeça dela. Então, a maioria dos casos meus foram assim, né? Ou pacientes de mais idade, que aí a mama cedeu, caiu, e ela não quer ter aquela prótese lá para ter que trocar um dia de novo. Então, ela faz uma mastopexia, que é a cirurgia de levantar as mamas, ajeita ali e está resolvido. Não vai ter um corpo estranho ali que talvez um dia ela venha ter que fazer uma nova cirurgia. Então, e isso foi aumentado por causa das mídias sociais, né? Então, aí sim, aí entra as mídias sociais, que aí... Hoje, daí, a celebridade X tirou a prótese, então chama atenção para isso, né? Aí Os casos que chegam até a mídia, né? Aí teve algumas influenciadoras, né, que falaram sobre isso, e o pessoal aí aumentou bastante o questionamento das pacientes sobre isso, assim, mais em perguntas em Instagram, para mim, assim, as pacientes que chegam para colocar prótese, eu falo, explico, mas nenhuma pergunta, muito difícil, quem pergunta, assim, raro quem pergunte, mas eu sempre falo, explico, né? E essa questão, o doutor falou agora das suas perguntas também no Instagram, né? É um assunto, qualquer cirurgia plástica, né? O doutor faz bastante também rinoplastia, a questão da lipo HD, mamoplastia. Sempre que posta alguma coisa no Instagram tem pergunta, né? Sempre. As pessoas têm muita curiosidade sobre cirurgia plástica. A maioria das perguntas são, assim, digamos, pessoas que estão querendo fazer, ou é mesmo só de curioso, ou você percebe que... Quem pergunta geralmente é que tem interesse no procedimento, né? Eu acho que é bastante. Isso eu acho que é uma grande vantagem das mídias sociais hoje, né? A gente tem, infelizmente, ainda no Brasil, regras um pouco arcaicas sobre mídia, sobre como o médico pode divulgar seu trabalho. Tanto que a gente, hoje, é um país que perdeu o protagonismo mundial, ainda é um país fazendo cirurgia plástica, porque opera muito brasileiro. Mas, por exemplo, a gente pega a América Latina, os cirurgiões da América Latina, Venezuela, o próprio Venezuela, um país que, né, Colômbia, são países que eles têm um turismo de cirurgia plástica. Os europeus, americanos vão para lá fazer cirurgias plásticas, os cirurgiões de lá, que são muito bons, porque eles podem fazer um marketing agressivo nas mídias digitais. Então, eles podem colocar tranquilamente um pré e pós-operatório, eles podem falar que eles fazem cirurgia X, a Y, que eles fazem bem feito. Aqui não. Aqui a gente até, sendo bem sincero, a gente até faz, só que a gente não está sendo, pelo CRM, não é permitido. É algo que, né, eles não gostam, né? A própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também recrimina a gente que faz isso. Só que hoje, a mídia social está ali para você mostrar o teu trabalho. O paciente quer ver o teu trabalho, quer ver como é que fica o teu paciente, né? Então, eles entram lá no Instagram do cirurgião colombiano, e vem um monte de pré e pós, um monte de coisa, e aqui não vem. Então, isso dificulta um pouco. E é complicado daí isso, porque tem essas restrições com a classe médica, mas outras classes da área da saúde já não tem tanto, Perfeito. Né? Isso aí também. A gente perdeu também protagonismo no Brasil, mais os dermatologistas, por causa disso também, né? Mas voltando para a tua pergunta lá... Outra pauta, isso é outra Essa pauta. É outra pauta. Mas voltando para a tua pergunta lá, eu fugi da tua pergunta, que era da... das perguntas das pessoas, né, ter esse interesse. Quem pergunta geralmente tem interesse na cirurgia que tu coloca, né? Então, aí tu gera, eu acho, né? Porque tu quer comprar um carro.
Tu vai olhar lá, tu vai pesquisar sobre o carro, tu vai, né? Tu quer fazer uma viagem, tu vai pesquisar da viagem. A mesma coisa com a cirurgia plástica. Hoje o paciente pode, né, ver melhor o teu trabalho e também pode conhecer melhor, né? Então... Até para ter aquela confiança também, né? Qual o profissional que eu vou... Isso. Hoje os pacientes já chegam me conhecendo um pouco. Então, eles sabem um pouco assim, quem quer consultar comigo, vai lá no Instagram, vai ver, né, o que eu estou fazendo, o que eu faço, sabe? Sabe, às vezes, que eu tenho minhas filhas, que eu gosto de jogar beach tennis, sabe? Eu gosto de carro velho. Eles sabem por quê? Porque tá ali, né? Então, é bom tu ficar mais humano, né? Tu tem esse relacionamento, né? Os pacientes gostam, né? Eu também gosto, quando eu vou num médico... Eu vi até uma pizza no forno a lenha ali que me deu água na boca esse fim de semana. Às vezes eu taco de mestre Cuca também. Mas assim, doutor, e essa questão também... Aqui a gente está falando muito da questão da procura pela parte estética, né? Mas a gente sabe que a cirurgia plástica, ela também, assim, muda muito a vida das pessoas também em relação... Desde a questão de autoestima, funcionalidade do corpo e tantas outras coisas, né? A questão, por exemplo, de mulheres que são mastectomizadas, né? Que tiveram que retirar a mama por causa de câncer, podem fazer reconstrução mamária também através da cirurgia plástica e é algo que devolve muito, né, para essas mulheres também. Claro. Não, eu acho que o maior prazer do cirurgião plástico, do paciente, do médico, né, do cirurgião plástico, é ter esse retorno com os pacientes. Que esse retorno ele vem tanto na cirurgia reparadora quanto na cirurgia estética. Então, é difícil a gente ter essa divisão, né, cirurgia reparadora, cirurgia estética. Uhum. Mas a paciente mastectomizada é um exemplo muito bom que você deu, né, um exemplo porque a mastectomia é o que vai influenciar a autoestima da mulher de uma maneira enorme, absurda, assim, acho que depois do rosto, eu acho que é um dos lugares que mais pode influenciar. Então, você poder reconstruir aquela mama, deixar a paciente com as mamas mais simétricas, ela voltar a poder usar uma roupa, sentir bem, é algo, assim, muito legal. E é algo que as pacientes agradecem muito, né? Mas, também, isso na cirurgia reparadora, em todas elas, você vai ter isso, né? Às vezes, pacientes oncológicos, né? Pacientes de câncer, que tem cirurgias reparadoras, a gente, muito interessante, assim, que cirurgiões brilhantes no mundo afora fazem, por exemplo, tiram um pedaço da mandíbula, fica sem mandíbula. Vai lá, reconstrói microcirúrgica por microcirurgia, tira um pedaço da perna, leva lá para o rosto e reconstrói o rosto dele, né? Então, é algo assim que hoje em dia a medicina é muito... Hoje até transplante de face fazem, né? Então, mas até nos pequenos detalhes, que nem aquele paciente que tem uma orelha de abano. Aquele paciente está ali no começo, no final da infância, começo da puberdade, está sofrendo um bullying lá na escola, que hoje está na moda o Passei bullying. por isso. Né? O Fernando Vamos sabe, contar né? experiências. Daqui a pouco vai ter depoimento. O Fernando sabe como é que é. Esse paciente também, aquele paciente que, né, sente mal. Ou o paciente tem uma ginecomastia, tem aquela mão maiorzinha lá, não vai brincar com os amigos na piscina, não tira a camiseta, daí você fica mais gordinho. Aí ele vai lá, tu opera ele, depois quando tu vê ele volta lá mais magro, mais forte, na academia, né? A menina usa cabelo preso porque faz balé e não brigam com ela com o cabelo preso porque tem orelha de abano. Daí vai lá, opera, depois volta o cabelo preso, as coisas são legais. Vamos combinar, né, que o termo também, orelha de abano, não é dos melhores, né? Mas, assim, orelhas proeminentes. Proeminentes, exatamente. Chamado de Dumbo. Mas aí, fala aí, Nando, conta da tua história, então. Não! Fala que eu te escuto, Nando. Não, eu passei então, já fiz, no caso, 3 cirurgias plásticas. A primeira eu fiz com 17 anos, que foi uma otoplastia. E 10 anos depois, daí eu procurei o Dr. Rafael, inclusive, para refazer essa oto, que eu não tinha... Me adaptei com ela, mas tinha alguns pontos que ficaram internos, que fazia levantar um pouquinho a pele. Então, como eu uso óculos, aquilo lá sempre me incomodava. Botava o óculos ali sempre, né, mudava total, assim, de ter que tirar o óculos para poder me sentir bem. Aí, na época, também eu aproveitei e fiz uma rino. Aproveitou. Aproveitou, né? Vamos fazer os dois. Vamos aproveitar a anestesia. Isso. E porque, quando eu era pequeno, eu quebrei meu nariz. Depois eu passei também por cirurgia de desvio de septo. E essa coisa da baixa autoestima mesmo, de sempre me olhar no espelho e não me gostava. E foi assim por muito tempo, até que entre a primeira e a depois que eu refiz, então passou acho 10 anos. E realmente era aquela coisa, você não vai amar ninguém se você não se amar. Então, eu era trauma total.
Tanto que hoje se postam alguma foto minha antiga, eu já tipo, por que fizeram isso? Eu não... Na Flash a gente é proibido das fotos do Nando Foto pré-cirúrgica. antiga minha lá de alguns anos atrás não pode. Mas realmente foi bem essa parte de autoestima mesmo. Total. Porque realmente você não se gostar, você sempre se olhar. Ah, não, o cabelo tá bom, tu tá magro, tá coisa. Mas sempre tem alguma coisinha que... E o meu era o meu nariz. Isso aí, aí tá bem indicado, porque a queixa era pertinente, né? Então, você melhorou aquilo, tu se sente melhor, né? E essa que eu acho que é a parte mais legal da cirurgia plástica. E outra coisa também, às vezes, pacientes familiares, geralmente, né? O paciente se queixa daquele detalhezinho ali, até o nariz, por exemplo, faz o nariz. Não é um nariz feio, digamos, mas o paciente se incomoda com aquilo ali. Tem como melhorar? Eu acho que tá bem indicado, porque para aquela pessoa, aquilo é algo que influencia muito na vida dela, né? Então, se tem como melhorar, eu acho que tá... Claro, às vezes tem queixas que não são realistas, como a gente falou no começo, daí não, aí a gente entra na outra, mas mesmo pequenas queixas a gente tem que valorizar, às vezes, porque para aquela pessoa é algo que incomoda muito, né? E é algo que vai mudar a qualidade de vida dela. E a autoestima faz toda a diferença, né, na nossa vida, como a gente se enxerga também. Não interessa o quanto os outros falam pra gente, não, tá tudo bem. Se você não se gosta, é algo a Carol acompanhou o processo até, Sim, né? Eu já conheci o Nando nessa época. E ela também pode dizer, né, como era meu antes e depois, assim, porque realmente mudou muito. Não é que parece que a gente, não sei se a gente não reparava antes, mas realmente dá uma... A mudança gente só para, na verdade, para reparar quando vê as fotos antigas. Porque ficou assim, como o doutor falou, né? O melhor resultado é quando não parece que foi feito. E hoje eu acho que tinha um estigma muito grande em relação à cirurgia plástica, né? De você, digamos... estou plastificada, né? Chega a ser um adjetivo, inclusive. E hoje as pessoas não têm mais tanto esse receio em dizer que fizeram algum procedimento, né? Com certeza, hoje acho que não. Acho que os pacientes até gostam de mostrar que fizeram. Poucas têm, não é vergonha a palavra, mas poucas não querem expor, né, que fizeram cirurgia plástica. Muitos pacientes colocam no Instagram, agradecem, então então... Acho que elas até sentem bem, assim, é uma conquista para elas, né? É algo que melhorou, ela se sentiu bem. Então, antigamente, realmente, os pacientes tinham um pouco de receio, né? De dizer. Um receio de ser julgadas, ou, né? Hoje não tem mais isso. Muito raro. Muito raro. E diante disso, né, a gente fez algumas perguntinhas, porque daí sempre quando tem Fala FV, vocês sabem, né, quem segue a Flash VIP no @FV nas redes, sempre tem ali uma enquete para interação com os nossos leitores, para trazer um pouquinho aí das dúvidas de vocês para o nosso podcast. E uma das perguntas que a gente fez foi, né, para testar aí a nossa audiência, foi se já fez ou tem interesse em fazer uma cirurgia plástica. E 32% da audiência respondeu que já fez sim e faria novamente. 9% disse que está juntando dinheiro e coragem para fazer a sua primeira cirurgia. E 59% não fez, mas tem interesse em saber mais sobre, que é aquela galera lá que vem perguntar no Instagram, né, doutor? E assim, né, só 9% tá juntando dinheiro, então tá bem, né, o resto aí da galera. Mas aqui mostra, né, que eu estava falando, todo mundo tem alguma coisinha que incomoda, né? Sim. Então tu sempre tem que lembrar, mas se eu fizer isso me incomoda, então... E realmente, o medo, tem gente que tem medo, hoje eu acho que o medo é muito, muito menor, os pacientes já estão muito mais, tem mais conhecimento, porque também vem para mídia social, né, porque antes da mídia, o paciente... Não tinha muito acesso, não tinha muito acesso sobre... Hoje não, hoje tu tem fácil ali, tem internet, tem Instagram. Claro que tem que filtrar muito, que você lê lá, que você vai pesquisar, né, no YouTube, que for, no Google, mas tem como ter esse acesso mais tranquilo. E hoje, por isso que eu também defendo tanto os médicos postarem e falarem nas mídias, porque se a pessoa que tem que é qual seria a palavra aqui? É a autoridade. Que a autoridade sobre o assunto não fala, alguém vai falar. Vai falar de maneira errada. Então, o que eu acredito? Se a autoridade, não autoridade no sentido de que quem sabe o que está falando, falar, expor e botar esse assunto na mídia digital, que for, que ele achar melhor, eu acho que mais gente vai estar bem informada, e quanto mais gente mais informada, melhor informada, menor vai ser o medo, e mais gente vai fazer cirurgia plástica, ou vai, não que deva fazer, mas se incomoda, né, o medo deve ser um impeditivo, né? Claro, tem a questão financeira também, que é um impeditivo grande, como você falou, teve uma melhora grande hoje, mas não é tão grande, ainda é algo caro, né? Os cirurgiões plásticos antigos, eles falavam assim, quando eu estava na faculdade,
eles ficavam mais ou menos ali dezembro a março, não operavam. Porque o pessoal ia viajar e tal, tirava férias, ninguém operava, porque não tinha tanta gente que operava. Operava mais ali na época mais do friozinho e tal. Hoje, a gente opera o ano inteiro, direto, sem parar. Sim, porque também o pós-operatório, né? Na época você ia ficar 1 mês, 2 meses parada. O pós mudou bastante também. Aí você passava o inverno hibernando também depois da cirurgia. Isso é verdade. Hoje você sai praticamente da cirurgia já dirigindo. Não, também não é depende tanto. da cirurgia. Se for prótese de mama, sim. Sim, né? Sim. Na prótese de mama tinha uma época que você não ficava quanto tempo sem nem lavar o cabelo? Dizia, né? Isso eu não peguei tanto, mas hoje, no outro dia, o paciente tá dirigindo prótese de mama, né? Então, olha só. Melhorou muito. Fica a dica aí, pessoal. E essa questão, o doutor que falou da questão do medo e tudo mais, né? Porque tem muitos casos também que vêm à tona nas mídias, como tem que vir, denúncias, etc., né? De médicos ou falsos médicos que daí colocam em risco a vida dos seus pacientes, tanto pela falta de cuidado, por ir além do que se deveria ir, inclusive, né? Como o doutor falou no início da nossa conversa, tem pacientes que querem sair novo, né? E a gente tem que dizer que não é bem assim que funciona, porque tem o risco também, porque afinal de contas é uma cirurgia, toda cirurgia tem risco, né? Sim. Então, acho que o primeiro passo é checar se o médico está lá cadastrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a primeira questão é segurança. Então, a gente tem que sempre... o primeiro princípio, né? O primeiro mandamento lá do médico é não causar dano, né? Então, você tem que primeiro evitar ao máximo que tenha alguma intercorrência. Claro, toda cirurgia tem risco. Você está andando na rua, tem risco. A gente tem que fazer o quê? É fazer a cirurgia num ambiente hospitalar adequado, né? Uma clínica que seja preparada para isso, ou um hospital preparado para isso, com anestesista, quando indicado, com cirurgião plástico capacitado, né? Que seja membro de alguma sociedade aí que ele possa comprovar. Então, a gente tem hoje no Brasil, a gente tem médicos não especialistas que fazem cirurgia plástica e tem até não médicos, né? E aí que dá uns problemas. E fazem, às vezes, em locais inadequados. Então, é uma bomba relógio, né? Um médico, uma pessoa não capacitada, fazendo um procedimento num local inadequado. Por que é um problema grave? Porque o local, a complicação pode ocorrer, só que você tem que estar preparado para agir na hora da complicação, para reverter aquele problema e não causar um dano maior. Se você não tem o preparo adequado ou o local adequado, né, o equipamento adequado para isso, aí é que dá o maior problema. Isso ocorre principalmente nas lipoaspirações, né? Eu acho que hoje já caiu um pouco, mas tem ainda bastante. Mas a lipoaspiração, alguns anos atrás, né, era comum, assim, o pessoal fazendo lipo em umas clínicazinhas aí, sem condição nenhuma, sem preparo nenhum, sem, né, nada para fazer reverter uma complicação grave. Então, isso é bem importante o paciente estar atento. Bem complicado isso. Outra pergunta, então, que a gente fez foi o motivo. O motivo que levou ou levaria, né, essas pessoas a fazer cirurgia plástica. E 42% respondeu insatisfação ou melhorias estéticas, 37% respondeu corrigir funcionalidade do corpo e 21% respondeu adiar ou apagar sinais de envelhecimento. Aí entra a questão daquelas cirurgias faciais também, né, doutora? Blefaroplastia, tô falando certo? Sim. Toda essa questão também de correção, né, dos sinais de envelhecimento. A maior questão, acho que hoje, assim, pacientes novas é lipoaspiração, prótese de mama, rinoplastia, né, que são questões já, né, não tem a ver muito são mais genéticas mesmo, né, e tem um pouco também da lipoaspiração aí do hábito de vida, e depois vem as mães, né. Então, aí, por exemplo, nessa questão, talvez eu acredito que ali na insatisfação, melhoria estética e na funcionalidade e correção do corpo, acho que entra muito as mães ali, porque não a gestação, né, dá uma judiada ali no abdômen, nas mamas, a mama dá uma cedida, a mama cai, o abdômen fica flácido, o músculo abre. Então, esses pacientes, geralmente, isso. E sinais de envelhecimento, aí os pacientes um pouco mais de idade, né? Que, querendo ou não, aí a pálpebra vai caindo, a face vai cedendo, né? E a gente sorri, aparece um pouco mais de sinaizinhos aí para dizer que os anos estão chegando, né? Inclusive, doutor, me chama a atenção que o doutor fala bastante no feminino, né? As pacientes. Então, suponho que é mais procurado pelas mulheres, então. Sim, é mais... falo bastante dos pacientes. Eu ainda tenho um volume homem um pouco maior que a média, porque faço bastante nariz, bastante rinoplastia. Mas o meu maior volume, 70% é feminino. No Brasil, uns 80% na média, né? Feminino, 20% masculino, né? Cirurgias mais feitas no homem é rinoplastia, cirurgias de pálpebra e lipoaspiração.
e depois face, né? Então, a mulher já... E também, né? Gestação, então daí, né? Daí gera... E também tem um pouco de tabu, assim, eu acho que aqui na nossa região, falando para cá, para a região, lipoaspiração, por exemplo, é algo que os homens ainda ficam um pouco receosos, o paciente chega lá, às vezes, um pouco assim, até envergonhado para falar comigo sobre lipoaspiração, que é algo que não devia ser, né? Eu converso com meus colegas dos grandes centros, eles fazem lipoaspiração, às vezes, mais em homens, alguns médicos, do que em mulheres. Eles têm aquele público, já, né? Tem muito paciente, muito homem fazendo lipoaspiração, mas aqui ainda é baixo, a procura é baixa. Até porque agora tem a técnica lá, né? A gente falou de tecnologia, Eu ia que dá falar para isso. fazer até os gominhos. Você vai lá e você pula 2 anos de academia. Não é bem assim, né, Fernanda? Mas hoje em dia a lipoaspiração de alta definição, ela é uma cirurgia que fez, assim, a lipoaspiração evoluiu, eu acho que nos últimos 5 anos, assim, algo fora do normal, que virou, né? Passou de ser uma cirurgia que era basicamente você ir lá e só limpar de uma maneira, claro, com cuidado, né? Mas o paciente falava, tinha aquele estigma da lipoaspiração, para ser uma cirurgia cada vez mais complexa, né? Com mais tecnologia, buscando cada vez melhorar o contorno corporal, o cirurgião literalmente esculpindo aquele corpo, né? Então, hoje, começou-se limpando cada vez mais as áreas de intersecção, onde juntam-se os músculos para aparecer o músculo, que aí é alta definição, e naqueles pacientes, e aí depois, agora mais recentemente, a gente tem injetado gordura dentro do músculo, que é o que você estava se referindo ali, que você viu lá na cirurgia, né? A gente aspira a gordura aspirada, a gente prepara essa gordura e com o auxílio do ultrassom, a gente vai lá na musculatura, geralmente no reto abdominal, e injeta a gordura lá dentro do músculo. No passado, eu confesso que no passado que eu digo 1 ano atrás... Eu ia falar, o passado bem recente. Eu fiquei um pouco reticente com isso aí, porque eu pensava que adiantava tu botar gordura no músculo só para aumentar o volume, né? Não ia virar músculo. Só que agora, mais recentemente, tem saído um estudo que foi muito legal, que eu achei, que mostrou que essa célula de gordura no músculo ajuda a criar mais músculo. Então, você cresce músculo mesmo ali. Então, é o que você aumenta o volume do músculo, então você diminui a camada de gordura para expor o músculo e ainda aumenta o músculo. Então, aí a alta definição ficou ainda melhor, né? Foi algo que eu acho... Depois no pós, aí também se exercitando, então aquilo ali vai... Fortalece ainda mais, né? A célula de gordura ajuda a célula muscular a crescer mais também, né? E dá um pouquinho mais de volume de gordura também, não vamos mentir aqui, mas É o novo objetivo do Nando agora. Aí, ó. É tudo intencional minhas perguntas aqui. Acha que eu não sei quem não te conhece. É que eu brinco com a Carol quando a gente vai fazer lá, né? Eu falo assim, às vezes queria estar eu ali. Vamos lá. Não, a gente filmamos algumas cirurgias do Dr. Rafael, e eu e o Nando, né? Então, assim, por isso que a gente tá aqui com intimidade, mas a primeira vez que o Nando viu a gente saiu do centro cirúrgico, ele virou para mim, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu quero agora emagrecer para poder fazer minha lipo, para poder agora botar gominho. Objetivo. Então, uma das questões também que a gente pediu nas redes sociais é que o pessoal nos enviasse perguntas, dúvidas que eles tivessem sobre cirurgia plástica e o que eles gostariam de perguntar aqui hoje para o Dr. Rafael. Então, eu tenho algumas perguntinhas da nossa audiência. Então, vamos lá. Problemas cardíacos podem impedir uma cirurgia plástica? Podem, com certeza, né? Aí, o paciente que tem um problema cardíaco, a gente vai ter que fazer uma boa avaliação pré-operatória, os exames pré-operatórios e, com certeza, pedir uma liberação do cardiologista, né, do paciente. Então, para ver se é possível, algumas vezes ele toma algum remédio que a gente precisa parar com esse remédio antes da cirurgia, ou muitas vezes a anestesia que vai ser submetido aquele paciente não suporta aquela anestesia. Então, por isso que o exame, a consulta pré-operatória, a consulta anestésica e a avaliação, no caso do especialista, são primordiais nesse caso. Isso, então, na verdade, tem que fazer todo um check-up, né, antes, porque várias outras doenças que o paciente pode ter podem dar... A gente sempre vai fazer o paciente que é rígido, um paciente sadio, a gente já faz exames de rotina pré-operatórios. Aquele paciente que tem alguma alteração da saúde, a gente vai geralmente fazer algum exame específico e sempre eu faço um pedido de avaliação do médico especialista. Algumas vezes liberam, algumas vezes pode ser que vai preparar o paciente para a cirurgia,
E algumas vezes não dá para fazer mesmo, a gente tem que avaliar o custo-benefício sempre, né, para não expor novamente, né, o paciente expor o paciente ao menor risco possível para o procedimento. Ok. Outra pergunta aqui prótese mamária ajuda na sustentação do seio ou retirando a pele flácida já ajuda? Aí depende, né? Depende do caso. Porque, Aí né, você marca uma consulta. Porque se a paciente não tiver... A prótese de mama serve para aumentar o volume da mama. Em alguns casos, tem uma flacidez leve, ela vai ajudar a dar uma levantada junto. Mas se a paciente tem uma queda da mama, se ela tem uma flacidez de pele, uma mama caída, aí não adianta colocar prótese, porque ela vai ficar com aquela mama... Eu brinco com os pacientes, né? Vai ficar aquela mama tipo uma bola na meia, assim, né? Fica caída com uma mama lá embaixo, não tem nexo. Então, a gente tem que retirar aquela pele, aí sim, podendo ou não usar uma prótese. Aí seria a cirurgia de mastopexia, que é a cirurgia de levantamento, lifting das mamas. Então, aí, dependendo se a paciente tiver uma glândula boa, a gente pode utilizar prótese ou não. Se ela não tiver quase nada de glândula, aí a gente coloca uma prótese para ajudar a sustentar e levantar. Continuando então sobre o levantamento de seios, tem outra pergunta aqui. A cirurgia de levantamento de seios, sem inclusão de prótese, tira a sensibilidade das mamas? Isso não está relacionado com a colocar ou não colocar prótese. A questão da sensibilidade das mamas é assim, a inervação da nossa pele, ela vem toda lá da caixa torácica. Então, os nervinhos vão passando lá, imagine pelas intercostais, a gente fala, pelos espaços entre as costelas e vão vindo, que nem umas graminhas que vão vindo lá para a pele, vão se ramificando. Tem um nervo que inerva a nossa areola, e ele sai geralmente no quarto espaço intercostal e ele é lateral à linha axilar da mama. Então, quando você vai criar o espaço, vai descolar aquela região, a gente tenta evitar passar muito a região lateral para tentar preservar esse nervo, porque o nervo ele é invisível, a gente não vê o nervo. E mesmo se vê o nervo e precisar cortar ali, aí tem que cortar, não tem jeito. Então, você evitando passar muito a linha axilar lateral, tem menos chance de diminuir a sensibilidade da areola. Então, depende disso, não depende de colocar ou não colocar prótese, depende da técnica necessária para cada caso. Não sei se eu consegui explicar bem aqui, foi muito técnico. Mas voltamos àquela velha história de cada caso é um caso, né? Assim, a questão da prótese não é ela que vai fazer diminuir a sensibilidade da areola. Uhum. Tá. E temos aqui, tenho 63 anos, gostaria de erguer um pouco o meu semblante. O que fazer? Aí ela tem que fazer uma consulta comigo lá para explicar para ela. Mas, preciso olhar seu rostinho antes, querida. Provavelmente ela vai ter uma queda das pálpebras, né? Ela vai ter a gente vai precisar fazer uma cirurgia de blefaroplastia nela. E a gente tem que avaliar se ela vai ter uma queda dos supercílios, que é muito comum aqui na nossa região. Como a gente tem muito italiano, muito centro-europeu ali naquela região, o pessoal tem o supercílio baixo, né? Quem eu. Então, o supercílio baixo faz com que pareça que as pálpebras estão ainda mais caídas, né? Então, muitas vezes a gente faz uma cirurgia chamada frontoplastia, que é uma cirurgia que a gente faz a suspensão do supercílio. Essa cirurgia é feita por videocirurgia. No passado, se fazia uma incisão no couro cabeludo, fora a fora, um lado ao outro, e puxava. Hoje não. Hoje a gente faz uns furinhos no couro cabeludo, entra uma câmera de vídeo, solta tudo e aí suspende. Então, a gente faz com incisões mínimas, escondidas dentro do couro cabeludo, a suspensão do supercílio. Gente, eu fico chocada com as coisas que a medicina faz. Eu acho que isso responde também uma outra pergunta que tinha na área dos olhos, o que sugere para a terceira idade. Tem aqui uma outra pergunta. Tem alguma técnica pós-cirúrgica para evitar queloides em quem tem essa genética? Aí, o queloide é um problema. O queloide, para quem não sabe, ele é uma cicatriz hipertrófica. É uma cicatriz que não para de cicatrizar nunca, né? Que fica grossa, dura, vermelha e coça muitas vezes, é um problema. Aqui é importante primeiro, né, Carol, a gente diferenciar queloide de cicatriz hipertrófica, porque tem graus de cicatrizes hipertróficas. Então, o paciente pode ter uma cicatrizinha lisinha, perfeita, pode ter uma cicatriz hipertrófica de grau 1, 2, tá? Até um queloide. O queloide é aquela cicatriz bem grossa, bem dura, bem alta, né? Então, fica bem saliente, bem, né? Fica alto relevo até. Isso. Então, se o paciente já tiver um queloide, a gente souber que tiver histórico de queloide mesmo, aí é importante o paciente saber que ele tem que lidar com essa questão de forma pela cicatriz. Ele vai preferir a cicatriz, que pode ficar ruim, um queloide, ou a forma. Então, o que a gente faz sempre, em toda cirurgia, é ter o maior cuidado técnico cirúrgico, o paciente tem o maior cuidado pós-operatório, e aí cada um tem a sua cicatrização intrínseca. De rotina, em pacientes que têm queloide, a gente pode lançar mão de algumas outras técnicas no pós-operatório para tentar minimizar essa formação. Seria placas de silicone, filtração de corticoide, fisioterapia, laser, algumas coisas para tentar melhorar.
Mas queloide é complicado porque sempre vai ter uma cicatriz ruim. Não tem, os pacientes têm que saber. É o corpo dela, né? É o corpo, não adianta. A papada flácida tem solução cirúrgica? Tem, é o lifting facial, né? Cirurgia de face, né? Cérvico facial. Então, a cirurgia que a gente faz, uma incisão ao redor da orelha, né? Por trás da orelha, descola toda a pele e da musculatura da face, do pescoço também. E aí a gente vai trabalhar na musculatura. A gente vai lá no músculo da face e do pescoço e traciona, suspende esse músculo, né? E aí, quando ele sobe o músculo, sobe a pele e aí tira todo o excesso, né? Cirurgia de face. E onde que costura isso depois? Costura? Por exemplo, você levantou, aqui tá onde? O músculo, né? Então, você vai... cada área no seu lugar certo. Então, A você gente vai aqui, a minha mente, assim, eu sou muito imaginativa. Aí você falou, a gente descola isso e aquilo, eu já tô imaginando praticamente arrancando o rosto da pessoa, né? Você vai descolar toda a pele da musculatura e aquela musculatura que está flácida, você vai reposicionar ela mais superiormente fixando, ou ressecando, ou fixando. Aí tem várias técnicas, né? Depende da preferência do cirurgião, né? Isso. Como eu fiz cirurgia, não, perdão, Incisão? Corte? Isso, a cicatriz, no caso. A cicatriz, ela fica bem escondida na região anterior da orelha, pega bem a frente da orelha, ela vem pela região da costeleta, vai pela frente da orelha, dá toda a volta na orelha, por trás da orelha e entra no couro cabeludo atrás de novo, né? É uma cicatriz extensa, mas as cicatrizes de face geralmente fica muito bem... Escondidinha. É pouco aparente, bem escondida, a cicatriza muito bem. E Vou aproveitar e fazer mais uma? Faça, meu querido. Que até antes tu brincou, né, que eu aproveitei a anestesia para fazer duas. Qual é o limite, assim, doutor, para um paciente que vai fazer uma cirurgia? O que ele pode fazer para aproveitar a anestesia, ali, que nem a Carol falou antes? Maior número de procedimentos que tu pode fazer ali nesse... Então, Fernando, não é pelo número de procedimentos. Para mim, é pelo tempo cirúrgico. Né? Então, eu coloco o limite o tempo cirúrgico. O que eu acho, assim... Tem cirurgiões que fazem cirurgias mais longas, não estão errados, né? Mas eu tenho por minha regra, assim, eu me sinto confortável em cirurgias até 5 horas, né? Acima de 5 horas, aumenta, acende a luz amarela ali para mim, né? Se ali acima de 6, aí eu já a luz vermelha. Então, eu tento sempre limitar 5 horas. Claro, passa às vezes, não vou dizer que não. Às vezes cirurgia não é 2 mais 2 são 4, né? Às vezes demora mais do que pensou e tal. Mas sempre tento limitar nisso. Então... O que eu faço? Assim, eu avalio o paciente. Hoje mesmo, o paciente queria fazer cirurgia da cabeça até o pé. Falei para ela, vamos separar, vamos fazer tal. Então, pega uma cirurgia que dura 1h30, com outra que dura 3 horas, né? Então, eu vou fazer, por exemplo, uma abdominoplastia com uma vez ali, lipoaspiração grande, completa. Aí não vou associar com nada. Ou, por exemplo, só uma prótese de mama. Eu posso associar uma lipoaspiração, né? Ou fazer uma cirurgia de pálpebra e fácil. Aí casa super bem, entende? Então, eu limito pelo tempo cirúrgico. Tempo cirúrgico também e a forma de recuperação também influencia, o pós-operatório né? Importante. Não dá para você fazer, por exemplo, uma prótese glútea e uma prótese de mão ao mesmo tempo. O paciente vai dormir no cabide. Não vai tem ficar de pé daí. Não dá. Sabe que tem um cirurgião que faz até, mas tem todo um esquema, mas eu não acho legal, porque vai prejudicar o pós-operatório de uma cirurgia ou da outra, né? Então, tem cirurgias que realmente não dá para fazer junto por causa do pós. Isso também é importante. Tem mais perguntas, inclusive, né? Mas uma que foi colocada, achei interessante falar sobre, é se existe uma idade ideal para começar a fazer cirurgia plástica. Idade ideal no sentido de que abaixo dessa idade a gente não faz, porque o corpo ainda dá informação, né? Alguma coisa assim. Vai depender qual cirurgia plástica, né? Por exemplo, eu acho que fisiologicamente, com 16 anos, a pessoa está com o corpo formado, né? Então, por exemplo, é comum às vezes o paciente chega lá, quer fazer uma rinoplastia, tem 14 anos. Não dá para fazer porque o nariz vai mudar, né? Entendeu? Então, você tem que orientar. Às vezes o paciente tem aquele nariz que é o trauma da vida dela, tá ruim, tá depressiva, mas tem que segurar. Claro, às vezes o paciente tem casos que casos. Tem casos que o paciente, por exemplo, tem lá uns 15 anos e tá sofrendo muito aquilo, a gente pode fazer medir a idade óssea. A gente faz um raio-x, avalia. A idade óssea está formada, eu posso operar, né? E mamas, por exemplo, também. Seria 4 anos depois da menarca, da menstruação. Daí está formada a mama da mulher. Então, tem esses limites. Orelha de abano, a partir dos 5 anos eu posso operar. Já, a mesma orelha que a pessoa vai ter com 5, 6 anos é a orelha que ela vai ter com 60. Então, depende disso. Mas eu
tento sempre, pacientes até 18 anos, se dá para segurar, eu tento segurar, porque às vezes o paciente não tem maturidade suficiente para aquele pós-operatório, para aquela cirurgia, então eu sinto, né? Avalio, eu vejo a família, vejo a paciente, como que ela está, se quanto aquilo incomoda ela no dia a dia, né? Para você indicar ou não, né? Então tem o fator psicológico e tem o fator fisiológico. Esses dois que a gente tem que avaliar. Então, já que nós estamos aproveitando para fazer consultas com o doutor, no caso, por exemplo, de você fazer a retirada de excesso de mama, não tem prótese e tal, mas tem um seio muito grande. Essa diminuição do seio, tem ali muita pele, muita gordura também, mas o que é indicado também assim para pacientes que não recorrer à prótese, só trabalhar com o que já tem ali? É mamoplástica redutora, Uhum. né? É a cirurgia que é o ideal fazer para quem tem mamas grandes. Às vezes, é comum o paciente chegar lá com mama grande e toda que ela botar uma prótese, mas é um paradoxo, né? Sim. Porque tu vai querer reduzir a tua mama, aí tu quer botar uma prótese. Para ficar firminha e tal. Que tem outros poréns, que a gente aumenta muito a complicação, a chance de complicação e a complexidade da cirurgia, né? Então, que nem nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem muito a cirurgia em 2 tempos daí. Eles fazem uma mama redutora bem agressiva, diminui muito a mama e depois, na outra cirurgia, depois de alguns meses, coloca uma prótese, entendeu? Para ter menos chance de complicação. Porque a paciente tem mama muito grande, a redução da mama, o maior problema dela é a elevação da areola, porque a areola está lá embaixo, então eu tenho que subir aquela areola alguns centímetros, às 10, às 15, às 18. Então, essa questão, a gente vê o quanto vai ter de vascularização sanguínea, você vai ter que manter a vascularização da areola para se manter viável. Se eu reduzo muito a glândula, diminui a vascularização da areola, que daí se eu tenho que reduzir muita glândula para botar uma prótese. E se eu comprimo também, a prótese ajuda a compressão do meu retalho. O retalho é o tecido da glândula que vai levar sangue até a areola. Se eu comprimo muito esse retalho, falta sangue na areola, tendo uma chance de sofrimento da areola, entende? Então, esse dilema a gente vive com a mama redutora, se bota ou não bota uma prótese. Então, se a paciente tem a mama muito... como é que eu acho? Primeiro, eu tento convencer a paciente a não botar uma prótese, que eu acho que vai ter um bom resultado sem prótese. O que é um resultado bom sem prótese? Que é uma mama natural, que não tem aquele colo tão marcado, vai ficar um colo normal, mama bonita de uma mulher no lugar ali, sem aquele colo marcado. A paciente quer um colo marcado, aí eu sei que eu vou ter que usar uma prótese, mas daí eu tenho que orientar ela do aumento do risco. Então, eu vejo, só tem uma mama muito glandular. O que é uma mama glandular? Porque a mama é um pouco gordura, um pouco glândula. Quanto mais glândula, mais dura, mais pesada e mais difícil de trabalhar, mas ela monta mais, mantém mais. Quanto mais gordura, o oposto. Ela vai ser uma mama mais molenga, mais mole, que não monta tão bem e tal. Se ela tem uma mais gordurosa, é mais fácil de botar uma prótese. Se ela tem uma mais glandular, eu tenho que reduzir mais. Aí eu tenho mais risco. Mas Então, geralmente a mulher, quando ela recorre a uma cirurgia plástica para diminuir a sua mama, já é uma libertação, né? Fica até estranho, né, querer botar prótese depois disso. elas querem por causa do colo, né? Mas eu vejo que as mulheres que têm mamas muito grandes, aí elas não estão nem aí. Elas querem mama pequena, querem reduzir mama pequena e tal, e ficam muito satisfeitas. É uma cirurgia que tem maior resultado, acho, na autoestima também. Eu esqueci dela também. Isso é uma cirurgia que os pacientes sentem muito bem depois, melhora fazer atividade física, melhora a diminuição da coluna. Às vezes também o peso, né? Bota uma roupa, sente bem, Sim, gente. Toda roupa, qualquer mínimo decote, vira um decotão. É. É complicado de lidar. Todo mundo que eu conheço que já fez redução de mama diz que foi a melhor decisão da vida. Eu acho que sim, acho que é uma cirurgia que os pacientes gostam muito. Acho que eu vou me consultar com o doutor Olha aí, Rafael. vamos lá. Eu joguei 2 cirurgias aí. Então, gente, na verdade, como vocês podem ver, o assunto da cirurgia plástica é muito amplo. A gente poderia falar muito, muito, muito mais ainda sobre isso. Temos, inclusive, perguntas que, infelizmente, vão ficar para uma próxima conversa. Mas eu gostaria, então, de agradecer o doutor Rafael por estar aqui com a gente, por vir esclarecer as nossas dúvidas e também dos nossos leitores neste episódio do Fala FV. E dizer, né, que as portas aqui da Flash VIP estão sempre abertas para o doutor. Obrigado, eu que agradeço aí, foi um prazer. Passou muito rápido e espero que tenham gostado. Com certeza. E para quem está nos ouvindo ou assistindo, espero que tenham tirado proveito de todas essas informações. Deixem suas opiniões nos comentários, interajam com a gente nas nossas redes sociais. Lembrando que este episódio do Fala FV teve o apoio da Rádio Chapecó FM 100.1, que está completando 75 anos este ano.
Eu te convido também a seguir o Fala FV na plataforma que você está nos acompanhando para sempre ser notificado quando lançarmos um novo episódio. E também, é claro, seguir a Flash VIP em todas as nossas mídias sociais. Com @FV nas redes, você encontra o nosso Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube. Fica por dentro dos nossos conteúdos, responde às enquetes e interage com a nossa redação. Vocês já viram hoje, né, como é importante responder as nossas enquetes. No site fvcomunica.com.br, você também tem acesso a todo o conteúdo da revista Flash VIP na íntegra. Obrigada pela companhia e até o próximo Fala FV.